Do José Maranhão, do PMDB da Paraíba, está encerrando o seu discurso. Ele que é o penúltimo senador a discursar, não é isso, Raquel? É isso mesmo, André. E olha, talvez justamente porque já estamos chegando aí na fase final, só faltando um, a sirene já tocou 2 vezes, né, para José Maranhão e rindo até, o Ricardo Lewandowski falou conclua. Então, foi bem, chegou a cortá-lo 2 vezes, mas permitiu que ele com calma concluísse a sua fala. A gente há pouco ouviu aí uma opinião de um ouvinte perguntando se Dilma ainda poderia renunciar, né? Isso, queria saber. Que essa altura já não evitaria aqui a votação. A gente lembra o que aconteceu naquele 29 de dezembro de 1992. Pouco antes do início da sessão, o advogado de Fernando Collor justamente leu a carta de renúncia dele ao cargo para tentar aí evitar a sessão em seguida, mas o Senado prosseguiu com os trabalhos e mesmo com a renúncia, o julgamento se deu e Fernando Collor, acho que foi 76-3, se eu não me engano o placar, ele foi cassado pelo Senado. Então ele perdeu inclusive os direitos políticos. Ele tentou renunciar um pouco antes, não adiantou, o Senado prosseguiu. A gente sabe que isso não está, né, nas opções de Dilma Rousseff, ela não considera essa hipótese, não considerou antes e provavelmente não vai considerar, né, a posição dela é bem diferente, o cenário é outro, né, hoje você tem opiniões, divergências da sociedade, ali era meio que, né, todos contra um. A gente lembra até Renan Calheiros fazia, inclusive, parte dos aliados de Collor, mas a sociedade estava com uma opinião bem formada. Hoje a gente tem uma divergência maior sobre o assunto e Dilma Rousseff já deixou claro que não renunciaria. Mas a gente relembra que Collor, né, horas antes da sessão começar, apresentou a carta de renúncia, mas não evitou o julgamento pelo plenário do Senado e algo que ele sempre lembra. Ele foi depois absolvido no processo criminal no Supremo Tribunal Federal. A sessão conduzida aqui no Supremo na época por Sidney Sanches, presidente do Supremo, hoje por Ricardo Lewandowski, presidente do STF. E agora temos aqui o último orador inscrito, de número 63, Romário. Vamos ouvir um trecho dele. Vamos ouvir. Que determina a nossa lei, o impeachment da presidente é o inevitável desfecho. Por isso, senhor presidente, convencido pelos fatos e amparado pela minha consciência, votarei pelo afastamento definitivamente da presidente Dilma. Terminando o julgamento e confirmado o resultado, será a hora de virar essa página. Meu desejo é que as diferenças que surgiram nesses últimos meses e que dividiram o Senado e o Brasil sejam deixados de lado, senhor presidente. Que esta casa se torne um lugar de convergência e diálogo, unindo o país em torno de um objetivo comum, que é a superação dessa grave crise. Muitas medidas firmes precisam ser discutidas e aprovadas nesse Congresso para colocar o motor da economia em funcionamento. Muitas batalhas para manter direitos sociais conquistados ainda serão travadas aqui. Não é hora de remoer mágoas. O momento é de reconstrução, de união e de muito trabalho e trabalho duro. Senhor presidente, vou repetir agora o que falei em meu último discurso. Eu não apoiarei nenhuma medida que retire garantias sociais ou direito do trabalhador, conquistado com tanto suor. É pelas mãos desses trabalhadores que sairemos dessa crise. Nosso país tem bases fortes, tem gente trabalhadora e vai voltar a crescer. Não devemos subestimar a crise, mas não podemos deixar que ela nos tire a esperança do futuro. Aprendendo com os erros cometidos, mudando a forma de fazer política e aproximando a população de seus representantes. Construiremos uma democracia mais forte e um país mais justo. É isso que eu acredito e é para isso que estarei aqui trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente. Discurso rápido, hein? Raquel, bem objetivo. Não usou. Olha, agora Ricardo Lewandowski confirmando
Olha, ele ainda deu. A Gleice Hoffmann ficou aqui até agora. E vamos ouvir o que ela está fazendo, uma questão de ordem. Não, questão de ordem não, para desejar boa noite é pela ordem. Tá bom, muito obrigado. Suspensa a sessão e trabalhos. A encerrada a discussão. E ele confirmando amanhã, vamos ouvir. Mais a discussão e retornaremos amanhã às 11 horas pontualmente. Muito obrigado a todos. Amanhã é hoje. Sessão encerrada aqui hoje, antes do horário, né? Falavam em 3 horas, 3h30, um pouquinho antes, meia hora antes, quase 2h30 da madrugada, com 63 senadores que usaram a palavra. E Romário falou uma coisa no final que muita gente que está defendendo o impeachment e que não é da base tão firme de Michel Temer tem dito aqui. Está votando a favor do impeachment, porém vai defender arduamente que direitos conquistados pelos trabalhadores sejam assegurados e não sejam retirados. E esse vai ser o embate, né? Amanhã, confirmado aí o impeachment de Dilma Rousseff, você tem o governo para valer de Michel Temer, não mais na interinidade. E muitas das medidas que o governo está para anunciar, todo mundo sabia que viria depois do impeachment. Desde a discussão de um novo imposto até a reforma da Previdência, eram assuntos que já estavam sendo discutidos internamente, mas que todo mundo sabia iriam ser apresentados oficialmente depois da confirmação dele como presidente realmente firme, não mais interino no cargo. E tem várias propostas sendo ventiladas, uma delas, por exemplo, a de que o salário mínimo, aquele gatilho que todo ano se aplica um cálculo, além da inflação, para ter um ganho real no salário mínimo, que muitos dizem que é uma ferramenta muito importante para acabar com as desigualdades sociais. Há quem defenda nesse novo governo que não haja mais a paridade do reajuste para ativos e inativos. Então, os trabalhadores que estão no mercado de trabalho teriam direito a esse gatilho. Os que são aposentados não mais teriam o mesmo reajuste que o mínimo. É uma discussão muito polêmica, só para a gente citar uns dos exemplos do que se discute internamente no governo, e a partir daí que a gente vai ver como é que essa base de sustentação de Michel Temer no Congresso vai se consolidar de vez mesmo, como é que esses partidos vão se posicionar sobre isso. Outro assunto polêmico, a questão da própria PEC dos gastos, quer dizer, por 20 anos, a proposta é que o gasto do ano seguinte seja no máximo corrigido pela inflação. O que muita gente, inclusive a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem frisado é que eles acham que isso vai impor um corte muito duro nos investimentos na saúde e educação. Então é uma batalha dura e é uma emenda à Constituição. Então são os desafios do novo governo, do governo Michel Temer, e que vai realmente exigir muita negociação, e é daí que a gente vai ver como é que essa base dele está no Congresso. A gente já teve essa semana, só para você ter uma ideia, Andréia, alguns partidos cruciais, os chamados Centrão, que foram peça importante desse impeachment, já sinalizando uma certa insatisfação aqui e acolá. Eles mandam recado, né? Muitas vezes querendo cargo, exigindo espaço aqui e acolá. É a faca no pescoço do governante. É a política de toma lá da cá. Exatamente, alguns partidos são mais nitidamente assim, mandam esses recados, é aquela coisa, né, aliança não baseada numa ideologia, nem naquela coisa pró-país obrigatoriamente, mas governar pressupõe realmente, eu acho, uma divisão de poder, até pode ter a ocupação dos aliados nesses cargos. O problema é que a Lava Jato nos mostrou que muitos desses partidos ocupam para fazer o quê? Aquilo que a investigação mostrou, né? Desvio de dinheiro e tudo mais. Queríamos nós, né, que toda essa crise, impeachment, Lava Jato, significasse, né, um novo modelo de fazer política e tudo mais. Mas os atores estão aí, são os mesmos, como disse Capiberibe, né? PT e PMDB estavam juntos até aqui e agora é um PMDB que está ocupando o lugar do PT, mas o governo era deles. Então vamos ver vai enfrentar, Raquel, e o PMDB que vai enfrentar agora uma oposição ferrenha do PT, né? Diz que o Michel Temer, o Renan Calheiros já estaria buscando apoio de petistas para aprovar a medida agora essa semana, né? Depois do processo. E já enfrentou a Yair. Quer dizer,
E você vê como que Renan Calheiros acaba sendo uma figura importante, né? Ainda continuando sendo uma ponte, pelo menos de diálogo dos dois lados. A posição dele foi importante para o governo Dilma e agora está sendo para o governo Temer. Mas é isso que você falou, o PT, inclusive, muita gente no partido vê que na oposição talvez o PT consiga refazer as pontes com o seu eleitorado base, porque o PT se distanciou muito com toda essa crise, as denúncias de corrupção, né, a situação econômica. O discurso de oposição, a gente sabe que o PT sempre soube fazer muito bem, gritava muito, esperneava, dificultava a votação no governo Fernando Henrique, em outros governos, e ele acha que de repente se impondo e sendo porta-voz da população na reforma da Previdência e outras mais, ele possa aí reconstruir essas bases. É o que o PT pretende, endurecer o discurso de oposição. Já quem era oposição agora é governo, quer dizer, trocam seus papéis, né? A gente só espera que não perdure aquele de quanto pior, melhor, porque a gente viu isso muitas vezes recentemente. Esse toma lá da cá, a gente ainda consegue ver claramente isso. E o pior, né? É para todos, né? Exatamente. Poderíamos tirar, né, algumas, né, lições dessa crise toda. A gente ouvindo aqui nos bastidores, muita gente fala. A eleição de 2014 foi muito dura, né? Os ânimos estavam muito acirrados, foi muito agressiva aquela eleição entre os candidatos, entre os partidos, e isso a gente viu que teve uma consequência nos eleitores, né? Uma indisposição, aquela briga nas redes sociais. Aquilo ali eu acho que já deu uma lição para a gente. Não dá para ser uma eleição naquele nível, porque você dificulta a construção de diálogo, porque chega uma hora em que PT e PSDB, por exemplo, tem que se acordar no procedimento que seja do que vai acontecer aqui no Congresso. Mas até isso estava difícil. Fernando Henrique, que é uma pessoa que é sempre chamada nos momentos muito duros, Lula e ele, vira e mexe e falam, os dois vão conversar, é porque a situação está pesada. Mas ficou complicado até isso, né? O nível agressivo da campanha eleitoral. Então, acho que isso foi uma lição que ficou. Vamos ver. Os ânimos continuam muito acirrados, a gente sabe que impeachment é uma ferida grande, né? E os agentes que deram base a isso também estão dizendo que vão cobrar do governo agora, que tem a chance de não ser mais interino, Michel Temer. Então, assim, os desafios são grandes para ele. O mercado também cobra uma postura de Michel Temer mais firme no controle de gastos. O mercado acha que o governo Temer, na interinidade, estava com a corda no pescoço e cedeu muito a muitas corporações. Só a gente vê as várias categorias que tiveram reajuste salarial, o mercado não gostou, acha que Temer ainda tem que provar isso daí, e a gente imagina que por aí devem vir medidas muito duras. Por outro lado, tem toda uma base dizendo aí que não vai aceitar todas as medidas que tirem direitos. Vamos ver como é que vai se colocar esse discurso e, na prática, esse governo daqui para frente, que tem o desafio de manter uma base unida, né? Quer dizer, o Temer conseguiu com folga o impeachment da Dilma na Câmara e no Senado. Isso se perdura daqui para frente? Vamos ver o que ele consegue, como é que vem, né, as discussões daqui para frente, todas essas medidas aqui no Congresso, ou seja, o Legislativo continuando como peça crucial, claro, né, do debate político. Não à toa estamos até agora no Senado Federal, né, André? É verdade, lembrando que 2018 tem eleições, né, então parte do ano que vem provavelmente vai ser dedicada a isso, né, ao discurso de campanha também. E fica aquela posição, né? O Temer falou que não vai ser candidato, muita gente diz que é impossível quem está ali naquela cadeira fazer uma promessa dessa, né, com tanta antecedência, tem muita água para rolar. O PSDB sabe que tem chance se também conseguir se posicionar de maneira clara daqui para frente, e é um ponto de interrogação, né? Porque o que vier desse governo, você vai dar apoio integral ou não? Como a gente relatou, tucanos já ergueram a voz, né?
com relação a algumas medidas anunciadas, principalmente com relação a alguns gastos, né? A avaliação de que Temer abriu a torneira. Não foi fácil, né? As pessoas entenderam um superávit de 170, um rombo de 170 bi. A base ficou incomodada, principalmente PSDB e DEM. Então, quer dizer, tudo isso são atores que hoje estão juntos, porém são atores que têm disputas e objetivos diferentes para 2018. Então, e a gente está já no meio do caminho. Como esse jogo de forças vai se consolidar, ainda mais com Lava Jato no meio do caminho, atingindo nomes muito fortes do páreo, tanto o ex-presidente Lula como Aécio Neves. Todo mundo nega envolvimento, mas os nomes foram citados. Quer dizer, jogo em aberto com o novo governo, ou seja, muita coisa para rolar, André. Vamos acompanhar. Raquel, muitíssimo obrigada, tá? Pela participação, é brilhante, como sempre, o seu trabalho. Obrigada, agora bom descanso. Vamos, né, que amanhã tem posse, sabe que a ideia, se realmente confirmar o que todo mundo indica, a gente vai para votação amanhã, né, com os ânimos aqui percebidos do Congresso muito mais pró-impeachment, né, acho que hoje a gente percebeu isso também pelos discursos. Então, confirmando amanhã esse resultado, teremos já na sequência a posse e uma reunião ministerial que Michel Temer já convocou. E a ideia dele é embarcar à noite já para a China, porque tem uma reunião lá do G20 e essa era a intenção, né? Porque a ida para a China, como é longe, é uma viagem que você tem ir com 1 ou 2 dias de antecedência. Então ele já queria ir como presidente efetivo para participar dessa reunião do G20. Então vai ser uma coisa rápida, corrida, e quer dizer, confirmado aqui o impeachment, PT já adotando um discurso de oposição, já falaram, a partir de amanhã são oposição oficial, confirmado o resultado. Temer já convocando uma reunião ministerial e embarcando à noite, e as pautas surgindo já no dia seguinte. Lembrando que no dia 12 de setembro temos a votação lá na Câmara de Eduardo Cunha, cassação, entrando em plenário. Ou seja, daqui para frente, assunto é que não vai faltar na política. É verdade, esse é um assunto aí importantíssimo, a gente tem que tratar também aqui, como breve nessa situação de Eduardo Cunha. Obrigada, Raquel, mais uma vez, tá? Um abraço.